Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com você, agricultor, estudante de agronomia, engenheiro agrônomo, técnico agrícola ou qualquer profissional que esteja com atividades na propriedade rural, produzindo alimentos para toda a população. Você que realiza o manejo do solo, você que produz diferentes culturas, você que produz alimento e que cuida do meio ambiente, é para você que eu quero deixar esse recado. Hoje nós estamos realizando o quarto vídeo da série Manejo do Solo, com ênfase no sistema plantio direto. Nos vídeos anteriores falamos a você, produtor rural, sobre a necessidade de cobertura do solo, para que o solo esteja protegido o ano todo, ou seja, por planta verde ou por palhada, por restos culturais, resíduos de cultura. Também abordamos sobre o mínimo revolvimento do solo, ou seja, revolver o solo, mexer o solo somente na linha de semeadura, colocando o adubo e a semente na profundidade corretas, fazendo sempre essa semeadura em nível, para evitar problemas de escoamento preferencial da água morra abaixo. Semeadura a nível também é uma prática importante para a conservação do solo e da água e deve ser realizada sempre. Hoje abordaremos um pouco mais sobre a rotação de culturas que foi iniciada no vídeo anterior. Naquele momento falamos alguns princípios que estão por detrás da rotação de culturas e da necessidade de realizar a rotação de culturas. Hoje aprofundaremos um pouco mais esses aspectos. A rotação de culturas tem como princípio o cultivo de diferentes plantas ao longo das safras agrícolas. No inverno, culturas como a aveia, como a azevém, como ervilhaca, nabo, centeio, trigo. No verão, culturas como girassol, soja, milho, feijão, entre outras. Acontecendo de maneira individual, cada cultivo, ou consorciado, principalmente no inverno, quando nós temos a oportunidade de cultivar mix de plantas de cobertura, consórcios de plantas de cobertura, diferentes famílias de plantas, visando incrementar carbono e ciclar nutrientes no sistema. Plantas com uma alta relação CN, por exemplo, as gramíneas, como aveia, azevém, trigo e milho, são plantas que aportam uma grande quantidade de matéria seca, uma grande quantidade de raízes no solo e por terem uma alta relação CN, são plantas de decomposição mais lenta. Portanto, protegem o solo, mantém a cobertura sobre o solo por mais tempo, decomposição mais lenta, aporte de carbono no sistema. Também temos as plantas da família das leguminosas, por exemplo, os trevos, a ervilhaca, a soja e o feijão, que são plantas que têm uma menor relação CN, ou seja, têm um bom teor de nitrogênio no tecido. E quando estas decompostas, os micro-organismos do solo que fazem esse processo de decomposição, eles utilizam para si o carbono da matéria seca dessas culturas, o nitrogênio da matéria seca dessas culturas e o excedente de nitrogênio é mineralizado no solo. Então nós temos um benefício da ciclagem de nutrientes com ênfase no nitrogênio. Essa condição de diferentes plantas crescendo sobre o solo ao longo do ano e entre os anos permite uma melhoria em todo o perfil de solo. Melhorias estas que podem ser da ordem química, por exemplo, o incremento de matéria orgânica no solo, incremento de carbono. Isso faz com que a gente faça o sequestro de carbono, ou seja, aquele CO2 que estava na atmosfera vai ficar acumulado no solo na forma de matéria orgânica do solo. Essa matéria orgânica do solo, ela gera cargas negativas, aumenta a CTC do solo. Essa matéria orgânica, essa palhada, e depois a matéria orgânica, quando mineralizados, ou seja, quando decompostos, vão mineralizar os nutrientes nitrogênio, fósforo e enxofre, que são nutrientes essenciais para a cultura comercial que vem na sequência, para a cultura subsequente. Então nós temos uma melhoria de fertilidade do solo e uma melhoria de CTC no solo. Isso dá uma condição química melhor para a cultura comercial que vem na sequência se desenvolver neste local. Nós também temos benefício de ordem física, ou seja, as raízes dessas culturas crescendo dentro do solo vão promover bioporos, ou seja, onde elas crescem
penetram dentro do solo buscando água e nutrientes em profundidade, quando a planta for dessecada ou manejada, essas raízes vão decompor, abrindo bioporos para quê? Para que a água da chuva infiltre com o tempo, para que o calcário aplicado em superfície desça em profundidade, para que eu melhore a condição de perfil de solo com porosidade e redução de densidade do solo. Isso é fundamental para as raízes da cultura comercial que vem na sequência poder buscar água e nutrientes em profundidade no solo. Nós também temos uma melhoria biológica do solo, ou seja, diferentes raízes crescendo, diferentes resíduos culturais entrando no solo, gerando diferentes qualidades de matéria orgânica do solo, vai promover uma diversidade da microbiologia do solo, ou seja, fungos e bactérias de diferentes espécies crescendo dentro do solo, o que vai trazer benefícios para a planta que será cultivada para a cultura comercial, e eles vão promover uma maior ciclagem de nutrientes e vão ajudar o solo a reduzir o problema de compactação, reduzir o problema de dificuldade do sistema radicular da cultura comercial descer em profundidade. E, consequentemente, maior biodiversidade, mais carbono, mais ciclagem, benefícios para a nossa cultura comercial. Ou seja, o benefício para o sistema todo, que não se resume numa única safra, mas ao longo das safras. Isso tudo, a rotação de culturas propicia. Isso vai trazer ganhos econômicos ao produtor rural pela maior ciclagem de nutrientes, pela maior infiltração de água, pela descida do calcário no perfil do solo, que vai resultar em maior produtividade das culturas, e benefícios ambientais, pelo sequestro de carbono, pelo aumento da infiltração de água no solo, que abastece o lençol freático e os aquíferos que estão em profundidade, e isso vai manter os rios, poços e fontes das propriedades rurais com água por mais tempo. Então os benefícios são inúmeros, e não só para o produtor, não só para aquela bacia hidrográfica, mas para toda a sociedade de maneira geral. Então faça, planeje, organize sua propriedade para ter uma boa rotação de culturas, que os benefícios virão no médio e longo prazo, benefícios econômicos e ambientais. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Um abraço do amigo Anderson Rode.